Glória a Deus. A maioria das pessoas já estão aí. Vamos começar. Bem. Já tem gente, Thaís já está aí. Thaís no Xirim, Campo Grande. Amém. Glória a Deus, gente. Esperando mais alguém entrar e vamos. Quem já foi entrando vai se manifestando. Eu sei que hoje é uma quarta-feira, semana de Natal. Muitas pessoas podem estar Amém. Nancy. Graça, Nancy. Nancy está nas terras de Hebron. Glória a Deus por isso, né? Amém, amado? Nós fizemos 34 anos de casamento, eu e a Ângela. Muito feliz por isso. E aí eu falei para ela assim que eu ia pregar hoje, mas o primeiro slide ia ser em homenagem a ela. Então, esse primeiro slide aqui é a cara da Ângela, um cachorro na praia, justamente na praia, né? Que Deus nos abençoe em tudo isso, amém. Alguns anos de casamento aí, glória a Deus, né? Vamos orar, Senhor, nós queremos colocar todo esse momento agora diante de Ti, no desafio que nós teremos em colocar esses desafios e essas metas, Senhor, para 2021, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, você sabe que nós estamos pregando, já encerramos dia 13, né, a questão dos containers, mas teve um container que eu percebi que é muito importante na vida de todos, né, que é o container ou a caixa, né, profissional. E eu falei no domingo passado, né, enquanto eu preguei, que eu estava estudando para a vida de Pedro. E aí veio algumas lições na vida de Pedro. E ao mesmo tempo, amado, veio alguns questionamentos sobre a tribo de Simeão. Então foi vamos colocar assim, uma bagunça santa, né? Ah, já voltou? Né? Uma bagunça santa, né? Que nós fizemos, que eu vou fazer hoje, que eu vou juntar a tribo de Simeão. E com aquilo que Deus me falou, e eu até falei no domingo à noite, né, o que me chamou a atenção, que Jesus chama Pedro no lago de Cesareia, lá em Lucas 4, depois, em João 21, no mesmo lugar, Jesus vai lá e chama esse Pedro de volta, né, no mesmo lugar. Então, eu não vou trabalhar sobre isso, mas eu quero trabalhar algumas questões para nós estendermos e avançarmos. Então, sobre a tribo de Simeão, amado, durante a peregrinação de Israel, Simeão significa ouvir ou ser ouvido em hebraico. Acampava junto com a tribo de Rude e Gade ao sul do tabernáculo, sendo a divisão de 3 tribos, encabeçada por Ruben, junto com Gade, uma tribo guerreira. Tá? Isso aqui é apenas uma informação, mas é importante vocês saberem que a tribo de Simeão era uma das tribos que conquistou uma das melhores porções de terra, e talvez por isso que os inimigos mais fortes estavam ali, e com certeza isso já era uma questão de Deus dar essas terras, que nem Gade. Gade conseguiu, ganhou uma porção dobrada. Por quê? Porque a Gade era uma tribo de guerreiras, e os gaditas, né, é impressionante a história deles, mas a tribo de Simeão também não fica atrás. Simeão significa ouvir ou ser ouvido. Isso é muito importante dentro do que nós vamos estar falando. Então, essa tribo, junto com Zebulon e Manassés, tiveram que lutar pelas terras ocupadas pelos heteus, também conhecidos como os perizeus. Os heteus, amado, é importante nós sabermos disso. Essa tribo, junto... Olha, eu repeti, desculpa. Tá? A característica dos heteus, por serem tribos nômades, era de infiltrar nos acampamentos de outros povos. Isso aqui é muito importante, fazerem falsas alianças e mudarem aos poucos, com influências de suas culturas, seus valores, a tribo que eles estavam fazendo aliança. Uma das características dessa tribo era a infiltração. Os filisteus saqueavam, tá? Os jebuseus, eles atacavam junto, tá, com os amorreus, mas já os heteus, eles tinham uma característica de chegar com bonzinho, chegar com bons olhos, aquela infiltração. Para mim, hoje, amado, por que eu estudei essa tribo? Eu tenho, porque já faz uma série
de domingos, inclusive no aulão, eu tenho trabalhado uma questão muito séria que eu tenho chamado de ideologia. Os heteus hoje representam essas ideologias. São comportamentos, influências que entram, tá, no cotidiano da igreja, da vida das pessoas, trazendo uma coisa que eu tenho chamado de relativismo. Relativismo é algo terrível, amado. Então, o alerta aqui é esse: cuidado com quem andas. Então, nós precisamos, nesse 2021 que está chegando, fazermos uma avaliação de quem são os nossos realmente companheiros de oração, quem são os nossos amigos, que tipo de alianças nós estamos fazendo, porque às vezes nós queremos ser abençoados e nós não sabemos primeiro guardar. Hello, Diane. How are you? Não sabemos guardar, tá? Nos nossos corações até um presente de Deus. Eu tenho falado isso, amado, eu sou a favor de testemunho, mas nós estamos vivendo um momento tão complicado que as pessoas, em vez de vibrar com a sua vitória, mas por que Deus está fazendo isso? Eu escutei nesse período de quarentena, mas o imóvel é próprio, mas Deus te deu o imóvel próprio, né? Que um dos grandes conflitos que as igrejas enfrentaram foram a questão do aluguel. E algumas não, várias igrejas, parece que foram 7 igrejas na cidade que tiveram que entregar os seus imóveis, tá? Então, assim, eu tenho falado que nós precisamos tomar muito cuidado nessa entrada de 2021. Quem serão as nossas escolhas, tá? Amém, Daiane? Também. Graças a Deus, né? Então, os heteus parecem não incomodar. São tranquilos, não oferecem resistência, mas estão por aí, prontos para envolver nossos filhos. De vez em quando estarão causando problemas ao bom andamento da obra de Deus, lançando tropeço diante daqueles que não têm muita firmeza na doutrina e na fé. Amado, eu tenho falado para muitos pastores, e é por isso que eu tenho falado até para nós enfatizarmos, principalmente no Ministério Infantil, de adolescentes, de jovens, né? Essas próximas gerações, o Ministério Infantil é a próxima geração de 40 anos, né? Por isso que a gente fala isso, que nós precisamos combater essas ideologias, nós precisamos avançar contra essas ideologias. E aí nós precisamos tomar um posicionamento. E esse posicionamento é um posicionamento de avanço, meu amado. Então, os demônios procuram agir em nossos dias à semelhança dos heteus, procurando de todas as formas nos afastar daquilo que pode nos deixar fortes, que são os princípios doutrinários que nos deixaram nossos pais na fé e nossos pais da oração. Afastado da oração, meu amado, qualquer crente fica sem unção, sem graça, sem poder, sem força para vencer o pecado. Para mim, eu sou um cara que enfatizo muito uma vida de oração, não é para conquistar, não é para ganhar. Eu enfatizo muito uma vida de oração, meu amado, justamente para nós conseguirmos entender que a unção que está sobre nós, a graça que está sobre nós, o poder que está sobre nós, a força que está sobre nós, ela é fortalecida através da comunhão com os irmãos, ir na igreja, leitura da palavra de Deus e uma vida de oração. Eu tenho falado sempre que essa tríade, esse é o tripé do segredo de uma vida de vencer e caminhar, entendeu? Então, as escrituras sagradas nos orientam a ouvirmos e darmos ouvido. Ouvir é uma coisa e dar ouvidos é totalmente diferente. Tem muitas pessoas ouvindo, mensagem na internet, mensagem X, mensagem Y, mas poucas pessoas têm ouvido. A palavra no grego, até o grego faz diferença, tá, entre ouvir e dar ouvido. A palavra dar ouvido é a palavra eidou, que significa trazer na sua mente de uma forma metanoia, criar uma metanoia na sua mente ao ponto dessa metanoia se transformar numa metamorfose. Então, quando você começa a dar ouvido, ou seja, eu escuto, eu pratico, eu começo a viver isso, você começa a sair de toda uma zona de conforto que nós pregamos lá. Então, se você ouvir a palavra de Deus e der ouvidos, meu amado, entre muitas bênçãos que alcançarão a sua vida, eu quero destacar 3 que todos nós devemos ter em 2021: fé, obediência e santidade. Tá? Primeiro, fé, e assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por meio de audição de qualquer palavra, meu amado, mas sim pela palavra de Cristo.
Então, selecione com discernimento espiritual aquilo que você ouve. Tá? Então, nós precisamos começar a fazer uma proposta para nós mesmos. Como é que nós vamos fazer? Meu amado, eu tenho por hábito, principalmente quando eu estou lá sozinho lá na igreja, ler a Bíblia em voz alta. Tá? Eu quero, pastor, mas isso não é muito mantra, isso não é mistificar, meu amado. Chame você do que você quiser. O que eu quero dizer é que eu creio que o meu ouvido precisa ouvir dessa palavra. E quando o meu ouvido começar a ouvir dessa palavra e eu der ouvidos a essa palavra, então a minha fé ela é fortificada, tá? Ouvir a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência espiritual e fortalecimento da fé. Jesus no confronto com o diabo diz: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Eu acho que nós que falamos tanto em batalha espiritual nos dias de hoje, nós precisaríamos talvez estudar como que Jesus enfrentou o diabo cara a cara, personificado ali. Não, ele não tinha nenhuma, não era possessão, era o próprio diabo. E como que Jesus enfrenta ele calmamente, apenas respondendo palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, tá? Esse, para quem não sabe, isso aí está lá em Deuteronômio capítulo 8. A condição da fé e da geração de frutos está diretamente ligada a ouvir e dar ouvidos. Então, na parábola do semeador, Jesus diz: "Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este que ouve a palavra e compreende, frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um." O que Deus está falando assim, quanto mais você realmente compreender essa palavra e avançar nessa palavra, você ouvir essa palavra, mais você vai produzir. Nós já vamos chegar na questão profissional, tá? Segunda questão, obediência. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? É aquele momento que Jesus fala: "Cara, vocês ficam me adorando lá na Monte Hebron, vocês ficam falando que sou maravilhoso, mas vocês não me obedecem. Vocês não colocam em prática aquilo que é ensinado na vida de vocês." Então, Deus não nos chamou para sermos crentes nominais, que apenas se intitulam cristãos, mas não são de fato. Deus nos chamou para sermos crentes que vivem a sua palavra. Então, amados, precisamos ouvir as ordenanças de Jesus e obedecer, dar ouvido, como disse o salmista: bastou-lhe ouvir a voz, logo eu obedeci ou me obedeceu, tá? Então, nós precisamos entender essa verdade. É melhor obedecer a palavra de Deus do que sacrificar. Deus não quer sacrifícios, Deus quer obediência. Sacrifício sem obediência é um sacrifício de tolo. Acho tremendo isso quando o Senhor coloca isso como um desafio, né? E nós sabemos quem que errou aqui na precipitação. E o Senhor fala, achando que Deus queria sacrifício para trazer a vitória, mas na realidade o que Deus queria para trazer vitória era simplesmente a obediência, tá bom? Santidade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica. Se não ouvirmos a palavra, como que nós seremos santificados? Essa é uma pergunta. Se a próprio Deus fala que é a palavra dele que santifica, então nós estamos ouvindo o que para nos santificar? Então, a palavra de Deus, quando é ouvida corretamente, nos ajuda a combater e vencer o pecado. O salmista diz: "Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti." Essa palavra guardar no hebraico é eu coloco na minha mente e no meu coração, alma e espírito, a tua palavra para não pecar contra ti. Eu acho tremendo esse desafio. Então, amado, numa conta rápida, se você é um cristão que todos os domingos, né, mesmo nos cultos online, está na Monte Hebron, significa que você escuta por ano 100 mensagens. E eu afirmo, amado, que todas são baseadas na palavra de Deus. Isso sem contar o aulão. Pastor, de onde você chegou a esse número? É muito fácil. 4 domingos, domingo tem mês que tem 5. Mas vamos botar 4 domingos, tá, no mês. Quem é bom em geografia aí, né? Dá 48 mensagens. E você pega aí à noite. Aí você pega o culto de quarta-feira também, 4 quarta-feira por mês. Tá? Aí você tem mais 48. Então nós chegamos, e aí contando os domingos a mais, nós chegamos facilmente a 100 mensagens. Meu amado, significa que em ano de 2020, que está acabando, foi plantada na minha vida e na sua vida 100 mensagens. E essas últimas mensagens, que foram as mensagens do container, de desafio, de nós caminharmos, então,
A Monte Hebron, graças a Deus, eu falo isso sem medo de errar. A Monte Hebron pregou este ano de 2020 100 mensagens baseadas na palavra de Deus, contando na quarta-feira e contando no domingo à noite. Se contar o aulão, dá 150 estudos, tá? Baseado na palavra de Deus. A minha pergunta não é a quantidade, meu amado. A minha pergunta é qual ou o que dessas mensagens fizeram uma mudança no seu caráter? Porque se não fez nenhuma mudança, você é aquilo que Tiago fala, você é apenas um ouvinte da palavra, mas não é um praticante da palavra. Tá, então voltando à tribo de Simeão. Simeão precisou entender que aquelas terras pertenciam a eles. Enquanto essa tribo, meu amado, porque quando eles entraram, se você para você saber, tá, quando as tribos entraram, cada um foi pegando a sua porção conforme a divisão, tá, que Josué foi estabelecendo junto com Caleb e os anciões e os príncipes de cada tribo. E Simeão pegou uma tribo que já estava com habitantes ali, mas eles não ficaram parados. Mas precisava tomar posse aqui que muitas vezes podemos ficarmos com medo, sem fé, por não termos a convicção necessária para avançarmos. Quando Simeão recebeu talvez aquilo que estava no coração de Caleb, Josué, essas terras são minhas? Então eu vou lá. Porque às vezes, amado, nós precisamos entender que a lição que eu quero trazer para 2021 é: se existe uma palavra profética sobre a tua vida, se existe uma palavra profética sobre a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, você precisa avançar crendo nessas palavras. Ah, pastor, mas o que é uma palavra profética? Alguém que me disse? Não, não necessariamente. Uma palavra profética, quando você abre a palavra do Senhor, está lendo um versículo, e aquele versículo se torna rema no seu coração. É aquele momento que você fala o seguinte: olha, a palavra de Deus fala, tá? Que aonde eu colocar os meus pés, será meu, eu será abençoado. Então eu quero declarar que cada vez que eu entrar na minha casa, cada vez que eu no meu serviço, cada vez que eu entrar numa sala de aula, quando voltar às aulas, né? Enfim, aonde eu colocar, eu quero declarar a bênção do Senhor. Porque a palavra abençoado, que vem da etimologia de Barak, não significa que você vai tomar posse apenas, mas significa que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, estará naquele lugar. Por isso que eu não consigo entender quando um cristão fala assim: ai, pastor, lá no meu ambiente de trabalho tem uma pessoa das trevas e o ambiente é pesado. O ambiente é pesado para ela. O ambiente não pode ser pesado para você, porque você tem uma palavra profética sobre a tua vida. Então, declare isso, meu amado. Declare que existe uma constituição do Senhor em sua vida. Tá? E não importa os heteus ou os gigantes, você irá avançar em direção ao seu Monte Hebron, a sua herança na terra prometida. Aqui não é o 2, é o versículo que eu coloquei. Eis que eu te dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Meu amado, existe uma promessa sobre a minha vida. Aí é o segundo, agora eu errei ali. Declare que você fará parte dos sonhos de Deus para a sua vida. Amado, eu esqueci de falar, o que nós vamos ter de versículos, vocês viram a oração que eu mandei? É só versículo, porque não existe como avançarmos fora da palavra de Deus. Então, 1 Coríntios 1, versículo 26 e 28. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas, que somos nós, do mundo, para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são. Esta é a promessa. 2021, nós vamos ver os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, meu amado. Isso nós precisamos acreditar. Terceiro, declare que são as misericórdias do Senhor em sua vida que o capacitará nessa jornada. Gênesis 32, versículo 10, sou indigno, tá? Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Aquele momento que Deus está falando assim, o que você tem nas mãos? Jeremias 33, olha que coisa tremenda. Eis que vem dias do Senhor e que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel.
a casa de Judá, a casa Monte Hebron em Uberlândia. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Meu amado, são declarações. Então, como vencer o desânimo? Por que eu coloquei isso, meu amado? Aqui entra o que eu comecei a estudar muito sobre Pedro. Uma das coisas que eu percebi no ano de 2020 foram pessoas, inclusive pastores, desanimadas. E essas pessoas foram desanimadas por quê? Porque assim como Pedro, elas afastaram o foco do Senhor. Então, nós só podemos avançar 2021 se nós vencermos o desânimo. Então, primeira questão para vencermos o desânimo, ouvindo a palavra de Deus. João 21, mas ao clarear da madrugada, a segunda vez que Jesus vai nesse mesmo lugar chamar Pedro, tá, gente? Estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede tão grande que era a quantidade de peixe. Interessante, meu amado, que foi da mesma maneira que Jesus chamou Pedro, lá em Lucas 5, e a mesma maneira que Jesus torna a chamar Pedro depois que ele traiu. Então, naquele momento, a única coisa que os discípulos conseguiram enxergar era uma rede vazia. Desânimo não permite que eu reconheça Jesus nos meus caminhos. Presta atenção. Me faz ignorar os milagres. Só enxergar aquilo que ainda não alcancei. Me faz sentir secado pelas derrotas e decepções. Ou seja, o desânimo só faz eu ficar enxergando coisas que eu não conquistei, coisas que eu perdi em 2021, em 2020, coisas que não deu certo em 2020. Não é isso, meu amado. Olha só, porém, uma palavra foi liberada e estimulou aqueles discípulos a tentarem mais uma vez. Quando eu ouço a palavra de Deus, ela me permite acreditar naquilo que o desânimo me impedia de crer. Tentar aquilo que já havia desistido de realizar. Sonhar projetos que talvez não aconteceram em 2020, que talvez eu já tenha até enterrado. Me alegrar com o que me trazia tristeza, porque não é que eu vou ficar com a coisa triste, mas eu vou me alegrar porque aquilo que me trazia tristeza, que era o desânimo, vai cair por terra. Então eu avanço nesse sobrenatural. Segundo, não perdendo o foco. João 21, 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão que 200 côvados. Tá, meu amado? Quando Pedro reconheceu que era Jesus quem estava na areia, ele não pensou duas vezes e se lançou no mar. Não se preocupou com a temperatura de água, com os discípulos pensariam, ele só conseguiu olhar para Jesus, porque o foco era Jesus. Desânimo não encontra espaço na vida daqueles que têm um foco, que ocupa os seus pensamentos em coisas, né, que não ocupa os seus pensamentos em coisas do alto, que busca estratégia para alcançar objetivos, que gasta seus dias na obra de Deus. Ou seja, o desânimo não pode apanhar. Então, meu amado, declare com fé: o foco da minha vida é Jesus. Mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o segredo, meu amado. Então, deixando de questionar, outro ensinamento de Pedro. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixe, havia também pão. Disse Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. É interessante, o Rabino, uma vez, fez um estudo para mim, conversando, foi mais uma conversa, e o Tamir, um judeu messiânico que eu conheci lá em Israel, fala português perfeitamente. Eu fiz essa mesma pergunta para ele, muito interessante, porque 153, que tem toda uma configuração do Messias, tá? Então, ou seja, os próprios peixes que foram apanhados já configuravam para Pedro aquela verdade que precisava, aquela escama que precisava tirar dos olhos dele, né? Então disse Jesus, vinde comer, e nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Então, os rabinos falam que esses 153, que é o número messiânico, foi
o desvendar desse segredo, tá? É uma questão muito bacana esse estudo. Mas avançando, tá? Quando eu entrego a minha vida para Jesus, meu amado, tenho paz, descanso, porque eu sei que Ele é quem está no controle da minha vida. Reconheço a sua voz e entendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aqueles discípulos não ousaram questionar se aquele era Jesus. Havia neles uma identidade espiritual, então eles se sentaram em silêncio e se alegraram por estar com o príncipe da paz. Meu amado, talvez o que tem faltado para nós, filhos de Deus, é irmos para a igreja no dia de culto com aqueles que podem ir, por favor, tá? Senão a Conceição vai querer ir, outras pessoas vão querer, a Vó Sus também. Não, vocês estão ainda na zona de risco, tá? Mas quando você que pode, você vai, né, Marisley? Você vai para a comunhão, você tem que entender que não importa quem vai louvar, quem vai pregar, o que importa é quem estará lá, porque a palavra de Deus diz: onde tiver dois ou três, eu estarei presente. Então, é essa convicção que Davi fala: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então, mesmo no dia mau, amado, a paz nunca se apartará de mim, porque meu pastor está me conduzindo para a minha promessa. João 10, versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai conhece a mim, eu as conheço. Pai, ou seja, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse abrisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, porque essas outras ovelhas é Monte Hebron, tá? E elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Amém, Flaviano? Deus abençoe. Esse versículo vai ser o próximo estudo de domingo no aulão às 9h30. O próximo eu sou o bom pastor. Eu vou falar aqui que é roubar e matar e destruir. Então, amado, e quando eu venço o desânimo, tá? Tudo isso que nós já falamos, eu vivo as bênçãos desse versículo. E saltar em terra, vir ali umas brasas, em cima peixes e havia também pão. Primeiro, eu venço, a primeira bênção que eu recebo, eu deixo de ser limitado. Eu não passo a ter medo, eu não passo a dizer, será que vai dar certo? O meu limite é ao infinito e ao além, né? Então eu deixo de ser limitado, eu deixo de pensar o ano de 2000 foi difícil. Não, o ano de 2000 foi uma preparação para eu aprender a guerrear melhor em 2021. Segunda bênção, deixo de buscar coisas pequenas. Ai, Deus, se em 2021 o Senhor me... Não, Senhor, tudo que o Senhor tem para mim, que é herança minha, eu tomo posse e eu quero em nome de Jesus. Terceira bênção, vivo o grande de Deus para a minha vida. Eu não vivo mais o pequeno de Deus, meu amado. Eu vivo o grande de Deus para a minha vida. Eu avanço no grande de Deus para a minha vida. Isso nós precisamos entender. Então, quando Pedro estava no mar em busca de um peixe para se alimentar, Jesus já estava na areia com o pão, o peixe e a brasa. O suprimento do Senhor para a minha vida vai muito além daquilo que tenho pensado, sonhado ou imaginado, por isso eu vou descansar. Meu amado, lembre-se sempre disso que eu digo em algumas mensagens, né? Deus primeiro fez o jardim do Éden com todas as provisões necessárias para depois fazer o homem. Deus já criou as provisões necessárias para 2021. Por mais que 2020 tenha sido um ano onde eu vi o desânimo de perto, onde eu vi talvez apenas um medo me cercando, angústia me cercando, olha para tudo isso e declare que foi um ano de aprendizado, onde eu me posicionei para avançar no novo que Deus tem para a minha vida. Isso nós precisamos entender e avançar, meu irmão. Então, prisões pelas quais o inimigo tenta nos paralisar. É bom nós entendermos isso, tá? Primeira prisão, pelo sentimento de inferioridade. Disse o filisteu Davi, eu sou algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Disse mais o filisteu Davi, venha a mim, darei a tua carne, as aves do céu e a besta das feras do campo. Davi já entrou nessa batalha com aquilo que ele tinha falado lá atrás para Saul. Saul pergunta, mas você é pequeno, tá? Como é que você vai fazer em 2021? Olha isso. Davi falou assim, eu só sei de uma coisa, tá? Deus esteve comigo em 2020, tanto é que eu estou aqui, e Deus vai me levar para 2021 trazendo a vitória que ele tem para a minha vida. Davi fala assim, Deus me preparou,
tá? Deus me preparou. Ângela, eu preciso que você responder para a Daiane, que ela está pensando que é João. Aqui em português eu coloquei JO, tá bom, Ângela? Obrigado. Então, quando Deus me preparou, quando Deus nos prepara, para quem não sabe, a Daiane é lá dos Estados Unidos, né? E ela tem acompanhado os nossos cultos, e a Ângela fica lá ministrando em inglês para ela, ajudando-a. Então, assim, eu tenho que vencer primeiro o sentimento de inferioridade. Segundo, meu amado, vamos pegar isso aqui. A estratégia de Golias foi pressionar Davi, mostrando a ele a condição de inferioridade. Muitas vezes não desenvolvemos, não conquistamos e não avançamos porque somos tomados pela síndrome da inferioridade. Deus nos fez com potenciais, mas o inferno tenta nos descaracterizar por conta desse sentimento de inferioridade. Nós não podemos aceitar mais, meu amado. Segundo, pelo sentimento da incapacidade. Juízes, e disse-lhe: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Gideão, né? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tomou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus falou assim, ó, eu vou estar contigo em 2021. Sou eu que vou trazer a capacitação pela sua vida. Ah, Deus, porque, olha, foi muito difícil. Eu sei disso. Eu estou te capacitando. Tá? O sentimento de capacidade mata o milagre de Deus, meu amado. Era o anjo do Senhor que estava aparecendo a Gideão. Mas seu sentimento de capacidade era maior do que tudo. Vai à luta, pois Deus é contigo. Tá? É a capacidade que Deus está colocando sobre as nossas mãos, é a capacidade que Deus está colocando sobre as nossas mãos. Sentimento de impossibilidade, 2 Coríntios, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Meu amado, só enfrentar os moabitas já era difícil, quanto mais duas outras nações, tá? Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande a multidão que vem contra ti, tá? Da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, tá? Tamar, que é em Guede. O primeiro sentimento que veio no coração de Josafá foi: eu não tenho como enfrentar essa batalha. Eu não tenho como, a causa é perdida. Aí o que o Senhor fala? Não, não se preocupe, que essa batalha você nem vai enfrentar. Essa batalha é minha. Meu amado, eu tenho declarado em nome de Jesus que 2021 nós enfrentaremos batalhas que nós não precisaremos lutar, porque Deus vai lutar por nós. Então era um grande inimigo, o ataque era iminente, vencê-lo seria impossível, mas o Senhor é com Josafá para lhe dar a maior vitória para a sua vida. Quem gosta da história de Israel, foi tremenda essa vitória que Deus trouxe para a vida deles, tá bom? Para ter uma vida profissional, liberada em 2021 e ser feliz, eu preciso saber que, e aí vem, de tudo que nós pregamos agora, fechamento dessa mensagem. Primeira questão, eu preciso acreditar nas promessas. Sede forte e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, continuando aquele texto, né? Nem por causa de toda essa multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para nos levar nessa guerra em vitória. Então o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá: maior aquele que está em nós. Segunda questão, acreditar na capacitação, meu amado. Você vai vencer, porque Deus vai nos capacitar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, homem valente, para Gideão. Terceiro, acreditar no fortalecimento. Eu posso tudo em 2021, poderei tudo em 2021, porque Deus vai me fortalecer. Nós precisamos acreditar nisso. Então, meu amado, de novo eu errei. Não é a primeira vez que eu faço erro. Em 2021, com minha vida profissional liberada, amém, amados? Eu serei como? Primeiro, como Davi. Verei o gigante cair por terra. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda ele atirou e feriu o filisteu na terra, e a pedra encravou-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus,
e assim prevalecerá a Monte Hebron em 2021, em nome de Jesus. Segunda questão, meu amado, quando minha vida profissional estiver é, é, abençoado, eu serei como Davi, mas também serei como Gideão. Não mais serei roubado na minha produtividade. Muitas pessoas foram roubadas na produtividade por cansaço, por desânimo, por medo. Não acontecerá em nome de Jesus. Assim tocar as três campanhas, que é a história de Gideão também, a espada pelo Senhor, aqui no final, cada um tomou seu lugar, ou seja, a vitória que Deus deu, né, nesse capítulo sobre os midianitas, que fez inclusive Gideão se tornar um dos juízes que derrotou, o primeiro homem, o primeiro juiz que derrotou completamente os midianitas, aqueles saqueadores, né, conforme eu já falei. Terceiro, eu serei como Josafá. Tenho a certeza de que a minha luta me levará ao vale da bênção. Tendo chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e isso que eram corpos mortos, porque o anjo do Senhor já tinha ido lá na frente, e o anjo do Senhor já tinha derrotado todos os inimigos. Meu amado, eu não vamos colocar 2021 como uma estrada. O anjo do Senhor já está lá, e olha que ainda falta alguns dias para 2021, mas o anjo do Senhor já está lá, derrotando todos os inimigos e endireitando os caminhos, endireitando, né, a estrada, abrindo as portas fechadas e quebrando aquelas portas que possam estar trancadas, para que eu e você possamos avançar e conquistar os tesouros que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, meu amado, que 2021 a gente possa avançar nesse novo, que a gente possa avançar nessa certeza, que a gente possa avançar nessa conquista que o Senhor tem para as nossas vidas e avançar nesse momento sobrenatural e conquistando aquilo que Deus tem. Amém? Para nós encerrarmos bem de uma forma mineira, para o pessoal de Campo Grande aí não vai entender muita coisa, né? Bora ser feliz, Monte Hebron. Bobiça sua ficar na moita. Uai, vamos sair dessa bagaça e confiar nas promessas de Deus em 2021. Tá bom? Quem é mineiro entendeu? Quem não é mineiro, peça misericórdia, porque ninguém consegue entender esse uai e esse trem que é nosso aqui de Minas Gerais. Amém? Então, Monte Hebron, encerro com isso. Bora ser feliz, Monte Hebron. Almo, bobiça, bobeira nosso ficar nessa moita, né? Uai, vamos sair dessa bagaça e vamos avançar 2021 em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. E eu preciso só falar dessa oração que você recebeu, tá? Eu só vou ler ela com vocês. É uma oração, e aí a pastora achou que ficou grande, mas eu fiz questão de colocar os versículos, tá? Todos os versículos que nós usamos para fazer essa oração. Então, essa oração começa assim. Todo mundo recebeu, né? Que se você não recebeu, fale com a pastora. Senhor, tu és bom para todos, e a tua misericórdia estão sobre todas as tuas obras. As tuas obras te louvarão ao Senhor, e os teus santos, que somos nós, te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão do teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura para toda geração. Bom, você pode continuar lendo na sua casa e eu te desafio a guardar essa oração. Essa aqui é da Nicéia, tá? Eu vou entregar para ela amanhã. Você pode imprimir essas orações, guarde ela. Aí você fala, pastor, mas o senhor falou aqui da caixa profissional e a oração está falando só de reino, meu amado. O que é que a palavra do Senhor diz? O que a palavra do Senhor diz? Buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, toda essa oração que eu fiz, eu e a pastora, né? Nós fizemos baseado nesses versículos bíblicos, tem muitos versículos, mas nós estamos falando de conquista do reino. Amém? Eu não vou ler todo aqui, por isso que eu mandei hoje à tarde para vocês, e eu espero que vocês tenham lido. Se você não leu, comece a ler e comece a declarar. Amém, Flaviana? Realmente, que Deus nos dê sempre essa palavra
para avançarmos e conquistarmos aquilo que é nosso por herança. Amém? Amado, que o Senhor tire todo desânimo e que essa unção de Davi, que essa unção de Gideão e que essa unção de Josafá venham sobre a minha vida, venha sobre a tua vida e que nós possamos avançar e dizer lá no final de 2021 quantas bênçãos o Senhor multiplicou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre os meus bens materiais, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e tenha um Natal de graça e de misericórdia e cuidado com as confraternizações. Amém, amado? Com muito cuidado, não é hora de abraçar, não é hora de é hora de cuidado. Enquanto nós não tivermos uma resposta definitiva, é hora de cuidado. Amém? É verdade, é para ver o povo, né, erra por falta de conhecimento. Eu falei para quem chegou um pouco atrasado, somando todas as mensagens pregadas na Monte Abraão no ano de 2021, deu mais de 100 mensagens. Com o estudo do aulão, deu 148 mensagens. Todas baseadas na palavra de Deus. Amém? Estou encerrando aqui em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.